Quando Deus dá um direcionamento pra gente, ele dá aquele direcionamento, ele dá uma força diferenciada, não sabe? Quando uma semente vem brotando, você percebe que ela arrebenta o solo. Então você já percebeu que aquela força que arrebenta o solo não é a força do próprio grão que está nascendo. A proposta você pega com todo cuidado e ainda é capaz de quebrar. Então você vê que tem uma força ali que faz o solo arrebentar, e ali aquele solo arrebentado, obviamente aquela força vai continuar, porque você sabe que dependendo de qual seja a semente, a força, aquela energia vai precisar até, na verdade, todo o círculo de uma árvore, independente de qual seja a espécie, porque se precisa da força para arrebentar o solo, vai precisar da mesma força para crescer, aquela energia para crescer, para se desenvolver, para dar o fruto. Você já parou para perceber? Eu sou muito observador das coisas. Quando uma semente ela está naquela fase de brotando, às vezes a gente planta e a gente, numa roça, por exemplo, a gente vai lá 3 dias e a gente vê aqueles brotos rachando a terra. Se você baixar o ouvido ali, você vai ver ouvir uma zoada e vai colocar o seu dedo, você vai sentir uma temperatura. Ali é uma força tão extraordinária. Aquela força, pode ter certeza, é Deus. Então, quando Deus dá um direcionamento para a gente, ele dá aquela força porque ele sabe que aquele direcionamento precisa crescer, se fortalecer, precisa arrebentar as dificuldades, os obstáculos. Nós, anteriormente, como missionário nessa cidade, como agente do céu nessa cidade, nosso povo, né? Que são vários departamentos, temos departamentos que procuram ajudar as senhoras, conversando, entendendo os seus desafios, para estar ali orientando e também orando. Nós temos também o nosso trabalho voltado aos jovens, temos nosso trabalho voltado às crianças. Nós estamos ali dentro, ainda somos pouco ainda, mas em nome do Senhor Jesus nós iremos crescer. Nós estamos ali, tudo aquilo que nós sabemos, né, tudo aquilo que a gente entende que pode cooperar, nós estamos, desde que tenha pessoas disponível. Então nós nos organizamos dentre o nosso povo, e nós colocamos um propósito de nós ganharmos 1000 vidas para Jesus, 1000 vidas para Jesus aqui nessa cidade. E então, muito bem, entendemos, colocamos ali, isso aqui eu estou falando aqui, já falei com alguns dos meus companheiros, mas a gente vai colocar como uma base, como um alvo a ser alcançado, como um propósito a ser alcançado, porque nós sabemos que desde que vem uma revelação, um direcionamento, aquela revelação, aquele direcionamento pode vir, pode até te empolgar no momento, mas depois vem outros pensamentos, outras ideias, e aí você vai, digamos assim, aquele pensamento inicial, aquele desejo, aquele direcionamento inicial vai se ficando fraco, e aí você não alcança o objetivo. Então, quando vem o direcionamento, a gente procura dar toda a atenção para aquilo dali, intensificar aquilo dali, porque a gente sabe que a gente tem muitos desafios desde o momento que você ouviu o direcionamento até o momento de você alcançar o propósito, e que é por isso que a gente procura escrever e já colocar, lançando as palavras e colocando no coração das pessoas. E então Deus nos deu esse direcionamento para a gente ganhar 1000 almas. Já escrevi, tem muitas coisas escritas sobre o assunto, já conversei com meus parceiros de ministério, e agora eu estou trazendo aqui para o rádio. Muito bem, a princípio eu entendi só apenas essa parte. Então eu digo, Senhor, nós vamos atrás, vamos lançar a semente, vamos em busca dessas 1000 almas. Eu sei que existe muito mais, é muito pouco em relação à multidão de pessoas que ainda não se encontraram com Jesus, que por isso têm uma vida, eles vivem sem saber que estão desprovidos de proteção, mas estão desprovidos de proteção, estão sem direcionamento, não têm um relacionamento íntimo com Deus. Bom, mas é tudo que nós podemos fazer. Então eu não entendi essa primeira parte, e aí eu estou na minha contínua meditação e buscando compreender mais a respeito de Deus, e quando vê um propósito assim, eu me volto para aquele propósito, como eu já falei, e aí o Senhor fala algo no meu coração que eu jamais tinha pensado, digamos assim, por mim mesmo, e que é em relação ao dinheiro. Veja só, quando a gente tem uma crença errada a respeito do dinheiro, aquela crença errada a respeito do dinheiro está lá no seu coração, que é o lugar que nasce
que é o lugar que o verbo se faz carne, que é onde há a transmutação. Por isso que Jesus disse que se o homem deve guardar alguma coisa, guarda o coração, porque é de lá que provém a vida e a morte. Então, como a gente, todos nós, ou a maioria de nós, e comigo não é diferente, passamos uma vida inteira em uma escassez, na falta, nunca tendo o suficiente para fazer aquilo que é necessário nas demais áreas da vida. Então aquilo fica como se fosse pedrificado dentro de nós. Aquela emoção, aquele modo de pensar, aquele modo de ser, aquele modo de agir, aquela crença daquele formato, se torna nossa semente. E se torna como é que eu digo? Como uma linha de trem. As bitolas já estão feitas. Então você está acostumado a pensar daquela forma, a agir daquela forma, a se comportar daquela forma, a forma da falta. E aquela forma da falta, ela é como uma semente, ela é como não, é uma semente. É uma semente, porque ela está se ajustada segundo as tuas crenças, segundo ao teu jeito que você se acostumou a viver. É a emoção mais comum, é a falta, é não ter, e você acha isso normal. Olha que interessante. Aí voltando para o meu caso, para você entender o seu caso. Aí você coloca um alvo para ganhar 1000 almas. Então é óbvio que 1000 pessoas, quando elas se converterem, elas entender o quanto é nobre e que Deus tem riquezas e riquezas em abundância, e que essa riqueza ela se humaniza ou se torna escassa a partir do nosso comportamento, exatamente. Então eu sei que quando as pessoas elas entenderem, elas vão ser canais de bênção para o desenvolvimento do reino de Deus, porque o evangelho é a coisa mais importante, mais grandiosa que se pode fazer aqui, porque ela salva a pessoa. Ela não salva a pessoa apenas de um problema, de uma enfermidade, de uma dor, de uma destruição, mas salva da morte eterna. Por isso é a coisa mais importante que se possa pregar. Então as pessoas vão entender isso e elas obviamente vão sentir prazer, até porque elas vão entender que se trata de uma semeadura, é a lei da semeadura. Você, para colher, tem que semear. Vamos entendendo. Estou contando aqui o meu caso, para que você possa entender o seu caso. Então eu sei que 1000 pessoas sendo ganhas, elas vão ser canais de bênção para proporcionar muito mais pessoas. Só que tem um detalhe bem aqui, que é o que eu não tinha percebido. É que a gente não faz uma ligação, nem imagina que pelo fato de você ter uma crença limitada, uma crença acostumada na falta, isso impede o ganhar das 1000 almas, exatamente por causa do dinheiro. Eu não sei se você está entendendo, porque isso também é novo para mim. Mas isso aqui, quando você entende e você confia e acredita em ter um relacionamento com Deus, isso muda a sua vida. A minha vida, até nesse exato momento, a parte que mudou por causa disso, de revelação. Eu tive revelação e as revelações eu não deixo passar. Eu me aplico nelas, porque eu sei que ali é a minha porta de escape, para me sair daquela situação desfavorável para a situação que a própria promessa me deu. Porque Pedro diz que pelas promessas Deus nos deu a natureza divina. Então muitas vezes você faz um sonho, um projeto que é possível alcançar, mas por causa da crença limitante, porque aquele projeto que você pretende ao alcançar vai resolver teu problema financeiro. Pois é aqui que o dinheiro se torna uma força espiritual maior. Lembra do exemplo da semente? Aquela semente que eu falei, só rebenta o solo, porque tem uma energia. Para você alcançar, só alcança porque tem uma energia, que é Deus. Deus é espírito. Só que quando você tem uma crença errada, uma energia errada, e aquela crença, por exemplo, você tem uma crença correspondente a 1.500 por mês. Aí você tem um projeto que te proporciona 10 mil reais por mês, de uma forma nobre, justa, correta, possível. Só que a tua crença
só permitindo 1.500 por mês, ela é uma força maior do que a tua força. Então você tem que desconstruir aquilo dali, mudando o seu padrão de entender, o seu padrão de pensar, de acreditar em relação à vontade de Deus para a tua vida, em relação ao dinheiro. A propósito, você está ouvindo essa palavra, como é que você está se comportando? Meio constrangido? Aqueles pensamentos, lá vai esse pastor, mais uma vez querendo falar de dinheiro, ou seja, você está sendo constrangido de separar a vida espiritual de dinheiro. Então, isso só está denunciando as suas crenças erradas em relação ao dinheiro. É essa energia aí. Se você não romper com ela, se você não mudar ela, você não muda de vida. Isso não tem nada místico, isso não tem nada a ver com essa questão aí de coach, dessas coisas. Não, isso é espiritual. Isso é nosso relacionamento com Deus. A força que faz o homem vencer está no coração. Lembra do jovem que eu contei o caso? Depois de ter caído de um avião, nós estamos contando esse caso aqui, primeiramente para ele escapar da queda do avião, já foi uma coisa maravilhosa, não foi um milagre, mas ele foi treinado para aquilo e ele se aplicou naquilo dali. Mas agora, apenas o primeiro desafio ter sido vencido, que era escapar com vida. E agora, ele sabia que ele estava a 200 quilômetros da cidade mais próxima. Ora, 200 quilômetros para você andar em uma estrada, você anda, é possível. Ah, mas é uma coisa muito, quase humanamente, o corpo não suporta. Mas imagine dentro de uma selva. E você pensa que a selva amazônica é uma selva plana? Não é, não. Ali tem montanhas, ali tem alagadiços, é terrível. Todas as selvas do mundo. E a nossa selva amazônica não é diferente. Veja, quando aquele homem viu que ele estava naquela situação, que depois passou os 8 dias que ele não foi encontrado, porque ele sabia que o pessoal da busca iria fazer busca durante 8 dias, passou 8 dias, ele não foi encontrado, bateu o desespero, disse, vou morrer. Ele pensou 2 maneiras de morrer, ou comido por uma onça, ou morrer de fome. Só que morrer de fome, ele poderia levar até 30 dias ali entregue. Ele disse, não é a primeira opção. Então ele conta que quando ele tomou essa decisão de morrer, ele sentiu os sentimentos mais terríveis que um ser humano pode sentir, a ponto de não ter capacidade de escrever. Ausência total de esperança, ausência total de alegria, ausência total de felicidade, o extremo dos extremos da dor, do medo, da angústia. Ele nunca tinha experimentado aquilo. Ele disse que o corpo dele se contraía. E eu lhe digo, aquilo aconteceu com ele, porque quando ele tirou a vontade de viver, ele tirou a última sombrinha de Deus que ainda tinha no coração dele. E aquele sentimento que ele sentiu, que muitas pessoas nesse ponto, no ponto da dor, ele imagina que se ele atentar contra a vida dele, tirar a vida dele, ele vai eliminar o sofrimento. É o que o rapaz pensou, mas não vai. A proposta da maioria das pessoas que atentam contra as suas vidas, elas não querem se autodestruir, elas querem destruir a sua dor. E imagina que destruindo elas, destrói a dor, isso é mentira. Não, aquela dor emocional que aquele cidadão sentiu, que todos que partem em Cristo sentem, ali era só um grão de areia em relação da intensidade que poderia aumentar, porque ele vai entrar no mundo dos demônios. Hoje os demônios não fazem o que ele quer com as pessoas, porque, querendo ou não, tem a presença de Deus que ainda inibe. Mas lá para onde aquele rapaz decidiu ir, lá não tinha nada de Deus, zero de Deus. E assim todas as pessoas que atentam contra a sua vida, que mergulha no afastamento de Deus, vai para um lugar onde Deus não existe. Então a dor extrema, Jesus disse, o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então foi isso que aquele cidadão sentiu. Mas olha, foi naquele momento que ele viu que morrer não era opção, que ele colocou no coração dele, não, eu vou sair. Ele lembrou da última vez que ele esteve sentado, sorrindo, alegre, ao redor da mesa com sua mãe e com seus irmãos. E ele pensou que nunca, até aquele momento estava pensando que nunca mais iria fazer aquilo. Mas naquele momento ali, ele tomou uma decisão. Ele disse, Deus, inclusive ele conta que ele tinha um problema com Deus, uma treta com Deus, porque ele era revoltado com Deus, porque Deus deixou o pai dele morrer. Deus, eu tenho um problema com o Senhor, mas eu quero consertar agora.
porque verdadeiramente morrer não é opção. E eu acredito, Senhor, que o Senhor pode me dar força. E olha o que aconteceu com ele, quando ele trocou a energia, quando ele trocou a crença, quando ele trocou a fé. A força de Deus entrou nele, 8 dias ali, esperando a morte, ou esperando o resgate, transformou em força, em coragem, se levantou daquele lugar. Olha, essa história real, pesquisa aí na internet. Antônio Senna é o nome do piloto, 36 dias passou na selva, mas ele alcançou o objetivo. E tem uma foto dele, o encontro dele com a família. Ele andou quase 200 quilômetros, mas ele alcançou o objetivo. De onde veio aquela força? Veio de Deus. Mas Deus sempre esteve no céu, em todo lugar, mas faltava no coração dele. Será que Deus não está faltando no teu coração, meu irmão? Então, troca esse desânimo, essa vida sem rumo, onde as circunstâncias lhe levam para qualquer lugar, onde você aceita o sofrimento da falta como se fosse normal, das enfermidades como se fosse normal. Enquanto você aceitar isso, isso vai acontecer. Mas quando você trocar a energia, trocar a sua crença, trocar o seu ânimo, trocar o seu estado de espírito, troca os resultados, muda os resultados. Pastor, e como é que eu faço para me trocar? Ouvindo. O que só vem pelo ouvir, querendo, desejando. Por isso, eu coloco esses vídeos no nosso canal também. Está no canal da Esperança. Assista, ouça outros semelhantes, queira, se desenvolva, desconstrua as crenças erradas, que aí você vai conseguir, e no meu caso, no nosso caso, nós vamos conseguir, em nome de Jesus, vamos alcançar as 1000 almas, e muitos recursos Deus vai mandar para nós alcançarmos, porque essa crença nós vamos desconstruir. Eu comecei ontem colocando no meu canal já sobre isso. Dinheiro me pertence, dinheiro te pertence como herança, porque nós somos filhos de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus do absoluto.